Minha cunhada sempre evitava tirar fotos de família, até que um motivo horrível. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Sou Diego, irmão mais novo de Raimundo, o irmão que sempre admirei. Ele é aquele que tira fotos em todas as reuniões de família, um hábito que o acompanha desde jovem. Casamentos, aniversários, encontros de fim de semana, as fotos dele registram cada momento, cada sorriso, cada olhar da nossa família. Só havia uma coisa estranha, e isso me chamava a atenção há muito tempo, mas eu nunca tive coragem de dizer em voz alta. Minha cunhada Isabela, esposa do Raimundo, detestava ser fotografada. Sempre que ele levantava a câmera, ela arranjava uma desculpa. Tô cansada. Não quero tirar foto agora. Ou, às vezes, mais ríspida. Já falei pra você não enfiar essa câmera na minha cara. Eu achava que ela era apenas tímida diante das lentes, talvez insegura com a aparência. Mas, com o tempo, suas reações ficaram cada vez mais estranhas. Principalmente recentemente, quando comprei uma câmera profissional nova, de última geração, capaz de capturar cada detalhe, poros, rugas, tudo. Lembro do dia da festa que aconteceu na casa dos meus pais, em Campinas. Era o aniversário do meu sobrinho Ivan, filho do Raimundo e da Isabela. O clima estava alegre, todo mundo presente, minha mãe, Dona Teresa, o tio Miguel, irmão da minha mãe, e até vizinhos próximos. Levei minha nova câmera para mostrar, e Raimundo me deu um tapinha no ombro e riu. Finalmente resolveu investir de verdade, hein? Respondi sorrindo. Tinha que ser uma ocasião especial. Ivan tá fazendo 5 anos. Fui tirando fotos de tudo. Mas quando apontei a câmera para Isabela, ela desviou na hora, com a cara fechada. Ah, Diego, para com isso, não me fotografa mais. Brinquei, meio sério, meio de brincadeira. Uma cunhada tão bonita assim, por que fugir? Ela cerrou os lábios e virou de costas. Mas o olhar dela naquele momento tinha algo diferente, estranho demais. Consegui disparar algumas fotos antes que ela escapasse. Depois da festa, fui para casa e transferi as imagens para o computador para editar. As fotos em altíssima resolução me deixaram sem palavras. Os rostos de todos apareciam com detalhes nítidos, as sardas da minha mãe, os pés de galinha do tio Miguel, a maquiagem leve da Helena. Tudo natural, verdadeiro. Exceto Isabela. Ao dar zoom nas fotos dela, a pele do rosto aparecia lisa de uma forma esquisita, perfeita demais, como se tivesse uma camada cobrindo. Sem poros, sem nenhuma imperfeição, nem mesmo os vincos normais ao redor da boca ou na testa que uma mulher com mais de 30 anos deveria ter. Esfreguei os olhos e olhei de novo. Um incômodo estranho começou a me invadir. Os olhos dela. Na foto, o olhar da Isabela estava sem vida de um jeito assustador. Como se não fosse o olhar de alguém vivo, sorrindo em meio à família. Aquele olhar era frio, vazio, sem alma, como os olhos de uma boneca. Murmurei. Isso tá muito esquisito. Movido pela curiosidade, abri fotos antigas no HD do computador. Álbuns da família guardados há anos, desde que Isabela entrou para nossa vida. As primeiras eram do casamento deles em 2015. Nelas, Isabela parecia radiante, viva, com a pele cheia de vida, o olhar intenso, mas amigável. Lembro que naquele dia ela até brincou. Diego, capricha aí na edição pra eu sair linda, hein? Comparei essas fotos com as recentes. E percebi que algo não batia. Dei zoom em cada detalhe, especialmente na região do pescoço da Isabela nas fotos atuais. Estranhamente, a pele do pescoço parecia coberta por alguma coisa, não bronzeava como as outras partes do corpo, e em certos ângulos, dava para ver que estava um pouco irregular, com saliências sutis. Franzi a testa, o coração acelerou. Fui voltando no tempo, analisando a proporção do rosto dela. O contorno do maxilar, a distância entre os olhos, a curvatura do nariz. Havia mudanças sutis, quase imperceptíveis, que só quem presta muita atenção notaria. Sussurrei, sentindo um calafrio. O que está acontecendo aqui? Não aguentei. Imprimi algumas das fotos e levei até a casa da minha mãe ali perto. Quando coloquei as imagens na mesa, ela ficou olhando fixamente, o olhar idoso dela escurecendo aos poucos. Perguntei baixinho. Mãe, a senhora acha que tem algo estranho? Ela ficou em silêncio por um bom tempo. Os lábios dela tremiam, até que finalmente murmurou algo que me arrepiou. Ela não parece mais a mesma de antes. Fiquei paralisado.
Minha mãe sempre foi bondosa, confiante, e gostava muito da Isabela. Nunca desconfiou de nada. Mas naquele momento, ao encarar aquelas fotos, ela parecia assustada de verdade. Perguntei, aflito. Quando a senhora começou a sentir isso? Ela suspirou, a voz rouca. Desde aquele acidente. Ela disse que foram só ferimentos leves. Mas sempre tive a impressão de que o olhar dela mudou. Como se fosse outra pessoa. Minhas pernas ficaram bambas. O acidente de carro em 2017. Isabela voltava de uma viagem de trabalho quando o carro capotou, e ela ficou um tempo internada. Todo mundo pensou que tinham sido só ferimentos superficiais, nada grave, mas... depois daquilo, tudo começou a mudar. Lembro que naquela época ela andava mais retraída, não sorria tanto, e falava bem pouco. Achamos que era trauma do acidente. Mas o que descobri agora, somado às palavras da minha mãe, me deixou profundamente inquieto. Murmurei, com o peito apertado. A cunhada. Será que ainda é mesmo a Isabela? Aquela noite, fiquei rolando na cama, sem conseguir dormir. A imagem do rosto sem vida, da pele estranhamente lisa, do pescoço estranho, tudo voltava como num pesadelo sem forma. Meu celular tocou. Era uma mensagem do Paulo, meu melhor amigo, também técnico em edição de imagem. Ele escreveu: as fotos de hoje tão boas. Mas tem algo muito estranho nas imagens da tua cunhada. Amanhã passo aí para dar uma olhada melhor. Olhei fixamente para a tela. Meu sangue gelou. Se até o Paulo tinha notado algo, então minhas suspeitas não eram apenas paranoia. Sussurrei no escuro. Preciso descobrir o que está acontecendo. Preciso saber a verdade. Na manhã seguinte, Paulo chegou pontualmente, com o notebook e os softwares profissionais dele. Assim que entrou, falou animado. Manda as fotos aí, tô doido pra fuçar. Fechei as cortinas e tranquei a porta, nervoso. Na minha cabeça ainda ecoava a frase da minha mãe. Ela não parece mais a mesma. Paulo começou a abrir as fotos uma a uma, deu zoom, ajustou cor, aumentou nitidez. Enquanto trabalhava, resmungava. Tua câmera é top mesmo. Mas... epa, olha esse pescoço aqui. Engoli seco, tentando manter a calma. O que tem de estranho? Ele franziu a testa, deu zoom na região do pescoço da Isabela. Cercou com um círculo a área onde a pele tinha uma coloração diferente, com uma borda um pouco irregular, parecia algo colado. Isso aqui parece que tem uma camada por cima. A pele não é natural. E olha o maxilar. Tá meio desalinhado também. Senti um arrepio. Paulo é o melhor analista de imagem que conheço, já trabalhou num estúdio famoso em Barcelona, editando fotos de modelos. Se ele estava achando estranho, ele virou o rosto para mim, sério. Diego, você tá desconfiando de algo da tua cunhada. Suspirei fundo e contei tudo para ele, as fotos do casamento, o que minha mãe disse, o olhar vazio da Isabela. Quando terminei, o rosto do Paulo estava pálido. Você acha que ela não é quem diz ser? Apertei os punhos. Pelo menos, acho que tem algo muito sério sendo escondido. E eu vou descobrir. Depois que Paulo foi embora, passei a noite inteira revirando fotos antigas, sem deixar escapar nenhum detalhe. Uma hipótese maluca começou a se formar na minha cabeça, mas quanto mais eu olhava, menos conseguia ignorar. O rosto atual da Isabela não correspondia totalmente à Isabela de antes. 2 dias depois, Raimundo me ligou pedindo para eu cuidar do meu sobrinho Ivan, já que Isabela estaria ocupada e precisaria sair por algumas horas. Aceitei imediatamente e vi aquilo como uma oportunidade rara. Assim que Isabela saiu, fechei a porta da sala, embalei Ivan até ele adormecer, e então entrei silenciosamente no quarto dela. O cômodo estava bem arrumado, e a gaveta da penteadeira trancada com chave. Rapidamente peguei um grampo de cabelo e tentei forçar a fechadura. Depois de algumas tentativas, consegui destrancar. Vasculhei com o coração acelerado. A gaveta continha vários itens de maquiagem, perfumes, cosméticos caros. Mas o que me deixou paralisado foi uma pequena caixa de madeira marrom escura, com uma tranca adicional. A tranca já estava aberta. Com as mãos trêmulas, levantei a tampa. Lá dentro havia documentos que me deixaram sem ar. Primeiro, um documento de identidade com o nome Alicia Ribeiro, nascida em 1989. Minha garganta travou. A mulher da foto se parecia incrivelmente com a Isabela atual, a semelhança era de 80 a 90%. Em seguida, uma certidão de óbito.
Li cada palavra com os olhos arregalados. Alicia Ribeiro, falecida em 2017, causa, acidente de trânsito. Sussurrei. Não pode ser. Continuei revirando e encontrei uma foto de Alicia em vida. Quanto mais eu olhava, mais sentia calafrios. O rosto de Alicia parecia uma versão inacabada de Isabela. Ao lado, havia um caderno de anotações de uma clínica de estética. Folheando algumas páginas, vi diversas datas, anotações de intervenções cirúrgicas, com foco especial nas áreas do rosto e pescoço. Por fim, no fundo da caixa, um pequeno pedaço de papel, com uma caligrafia trêmula. Fique calado se quiser continuar vivo. Fiquei paralisado. As mãos tremiam, o coração parecia querer saltar do peito. Murmurei em pânico. Minha cunhada está vivendo com um nome que já foi declarado morto. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Paulo. E aí, descobriu alguma coisa? Quer que eu te ajude com algo? Respondi de forma breve. Amanhã. Preciso que vá comigo. Naquela noite, não consegui dormir. As imagens e os documentos voltavam à minha mente como um pesadelo sufocante. Eu precisava descobrir a verdade. Na manhã seguinte, eu e Paulo fomos até o endereço da Clínica Esperança, mencionado no caderno médico. A clínica ficava numa rua tranquila, na periferia de São Paulo, mas ao chegarmos, encontramos apenas um prédio abandonado. O portão de ferro enferrujado, a placa desbotada, e o pátio tomado por mato alto. Paulo franziu a testa. Isso aqui tá abandonado há muito tempo. Procuramos vizinhos para obter informações. Uma senhora chamada Teresa, que vendia artigos num mercadinho próximo, reconheceu o nome da clínica. Ela contou, com um olhar desconfiado, aquele lugar fechou em 2018. O médico que trabalhava lá, Ricardo Soares, era famoso por fazer transformações estéticas. Mas aí aconteceu um acidente, uma paciente sumiu, e a clínica fechou. Perguntei rapidamente. Que tipo de acidente, senhora? Dona Teresa olhou ao redor e baixou a voz. Uma moça foi internada para fazer cirurgia. Depois disso, os prontuários foram adulterados e ela desapareceu dos registros. A polícia até veio investigar, mas ninguém nunca soube para onde o tal Ricardo fugiu. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. Ricardo Soares, esse nome me soava familiar. Rebuscando minhas memórias, lembrei dos antigos encontros de família. Ricardo tinha sido colega de faculdade do Raimundo e sempre demonstrava intimidade com a verdadeira Isabela. Cerrei os punhos. Tudo começava a se encaixar numa imagem aterradora. Paulo sussurrou. Diego. Se sua cunhada foi substituída. Quem tá por trás disso é o Ricardo. Tremendo, encarei o prédio abandonado. Um medo profundo tomou conta de mim. Tudo o que aconteceu nos últimos 6 anos podia ser uma encenação cuidadosamente arquitetada por um psicopata chamado Ricardo Soares. Murmurei, tomado pelo desespero. Eu preciso descobrir a verdade. Mesmo que ela seja horrível. Naquela noite, não consegui me acalmar. O que eu e Paulo vimos no prédio abandonado me perseguia como uma sombra. Passei horas revirando tudo o que podia sobre Ricardo Soares, arquivos antigos, redes sociais, fóruns médicos. Lembrei de como ele aparecia nos encontros antigos sempre com aquele ar vaidoso. Terno impecável, sorriso confiante, olhar astuto. Eu achava que era só um amigo do meu irmão, nunca me preocupei. Mas agora, sabendo o que sei, sentia como se algo me apertasse o peito. Na manhã seguinte, liguei para Raimundo, fingindo interesse em saber como estava Ivan. Ele atendeu animado, sem suspeitar de nada. Ivan tá ótimo, hoje vai passar o dia todo na escola. Por quê? Quer vir aqui? Respondi rápido. Sim, acho que passo aí à tarde. Queria conversar um pouco com a Isabela também. Do outro lado da linha, ele hesitou por alguns segundos antes de responder. Tá bom. Notei a hesitação na voz dele e isso me fez querer agir ainda mais rápido. Naquela tarde, levei comigo uma câmera miniatura recém-comprada, um modelo ultra pequeno, ideal para camuflagem em objetos domésticos. Ao chegar na casa deles, inventei uma desculpa. A Isabela tá por aí? Queria pedir uma dica de presente pra mamãe. Raimundo respondeu meio desconcertado. Acho que ela tá lá em cima. Pode subir, fica à vontade. Subi com o coração disparado, mãos trêmulas. A porta do quarto estava entreaberta, olhei para dentro e não vi Isabela. Aproveitei para instalar discretamente uma câmera na estante da sala e outra escondida no vaso de planta próximo à penteadeira.
Com tudo pronto, fingi que ia brincar com o Ivan e depois fui embora, sentindo um peso no peito. À noite, no meu quarto, conectei o software das câmeras. As imagens ao vivo mostravam claramente os cômodos da casa do Raimundo. As primeiras horas foram normais, sem nada suspeito, até que, perto da meia-noite, quando todos já dormiam, vi Isabela aparecer na sala. Ela se sentou diante do espelho grande, com uma expressão tensa. Aumentei o zoom, o coração disparando. Ela começou a remover algo. Fiquei paralisado. Isabela tirava camadas finíssimas de silicone do pescoço, com movimentos precisos, como quem já estava acostumada a fazer aquilo. Por baixo da máscara. Ainda era o rosto dela, mas não completamente. Havia traços diferentes, sutis, principalmente na mandíbula e no nariz. Peguei o celular, gravei a tela e enviei o vídeo para Paulo. Ele respondeu quase imediatamente. Isso aí é resultado de cirurgias bem profundas. Pelo menos 3 intervenções, cara. Comecei a suar frio. Minhas suspeitas não eram mais imaginação. Na manhã seguinte, tomei a decisão de seguir adiante. Procurei a Carla, uma amiga próxima que trabalha em um laboratório de análises clínicas. Eu sabia que só ela poderia me ajudar a fazer um exame de DNA sem levantar suspeitas. Expliquei rapidamente a situação. Carla franziu a testa. Parece coisa de filme. Diego. Mas se for verdade, é perigoso. Suplicante, pedi. Por favor, me ajuda. Eu preciso saber se essa mulher é mesmo a mãe biológica do Ivan. Ela hesitou por alguns segundos e então assentiu. Tá bom. Mas você vai precisar pegar a amostra de cabelo ou unha dela. Naquela tarde, fui novamente até a casa deles, desta vez com o pretexto de entregar um presente para o Ivan. Enquanto todos estavam ocupados, entrei sorrateiramente no quarto do casal e comecei a procurar. A penteadeira da Isabela continuava arrumada com cuidado. Olhei em volta e notei que ainda havia alguns fios de cabelo pretos e finos presos na escova. Rapidamente peguei os fios e os guardei em um saquinho plástico, o coração batendo acelerado. Naquela noite, levei a amostra até Carla. Ela examinou e disse: dá para fazer o exame, sim. Você já tem o DNA do Ivan. Entreguei a ela um documento com os dados genéticos do Ivan, retirados do hospital na época em que ele nasceu. Carla assentiu. Ok. Me dá 3 dias. Foram 3 dias de espera como se eu estivesse no inferno. Ansiedade, medo, minha mente não conseguia se concentrar em mais nada além da verdade assustadora que estava prestes a ser revelada. Na data combinada, Carla me ligou e pediu que eu fosse até lá. Assim que entrei na sala, vi que seu semblante estava sério. Ela me entregou o resultado e disse com a voz pesada: Diego, esse resultado não é compatível. Peguei o papel, os olhos grudados nos números, nos códigos biológicos, nos marcadores genéticos. Tudo apontava claramente, a mulher de quem eu tirei a amostra de cabelo, aquela que hoje atende pelo nome de Isabela, não era a mãe biológica do Ivan. Fiquei em choque. Carla colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: você precisa tomar cuidado. Isso não é simples. Agradeci a Carla, a mente em turbilhão. Eu não podia mais manter aquilo em segredo. Naquela noite, levei o resultado até a casa do meu irmão. Quando estávamos apenas eu e Raimundo na sala, coloquei o papel sobre a mesa e olhei nos olhos dele. Lê isso. Raimundo abriu o documento, seus olhos se arregalaram e seu rosto empalideceu. Ele me olhou, com a voz trêmula. O que é isso? Falei sério. Peguei uma amostra de cabelo dela e fiz exame de DNA. O resultado é claro, ela não é a mãe biológica do Ivan. Raimundo apertou o papel com força, os olhos vermelhos, tomado pela raiva. Que merda é essa que você tá inventando? Essa é a minha esposa. A mãe do meu filho. Suspirei. Você acha mesmo que eu ia inventar algo tão grave? Eu tenho vídeo, fotos, testemunhas. Raimundo se levantou bruscamente, a voz se partindo. Ela é minha esposa. É mãe do meu filho. Não vem destruir minha família com essas histórias. Não disse mais nada. Sabia que a verdade era demais para ele suportar de uma só vez. 2 dias depois, ele me ligou, a voz rouca. Diego. Você pode me mostrar o vídeo? Entendi que ele estava começando a ceder. Levei meu notebook até a casa dele, abri o vídeo onde Isabela retirava a camada de silicone. Raimundo assistiu em silêncio, o rosto paralisado. Falei suavemente. Olha bem. Essa não é ela.
Raimundo ficou muito tempo em silêncio, os olhos marejados. Murmurou. Depois do acidente. Eu também senti que ela estava diferente. O olhar dela não era mais o mesmo. Suspirei e coloquei a mão em seu ombro. Você precisa encarar a verdade. Por fim, levei todos os documentos, os resultados e o vídeo até a delegacia. O policial de plantão, chamado Jairo, franziu a testa. Você tem certeza? Acusar alguém de falsidade ideológica e sequestro é algo muito sério. Afirmei com firmeza. Tenho. Tenho todas as provas. Jairo aceitou o dossiê e prometeu investigar. Voltei para casa com o coração apertado. 2 dias depois, ouvi a notícia de que a falsa Isabela havia surtado, tentou arrumar as malas e fugir. Raimundo conseguiu contê-la, e a polícia chegou rapidamente. A investigação oficial começou. A chegada dos policiais na casa do Raimundo causou alvoroço no bairro. Campinas sempre foi uma cidade tranquila, e um caso desses era como uma bomba explodindo no meio da vizinhança. Fiquei parado diante da casa do meu irmão, vendo o policial Jairo e sua equipe colocarem a falsa Isabela na viatura. Ela não resistiu, mas seu rosto estava pálido, e os olhos arregalados procuravam desesperadamente uma rota de fuga. Raimundo estava imóvel na porta, os olhos vermelhos. Aproximei-me, coloquei a mão em seu ombro e falei baixinho. Você precisa ser forte. Ele não respondeu, apenas baixou a cabeça, os ombros tremendo. Virei-me para Jairo e perguntei em voz baixa. E agora? Jairo suspirou e tirou o bloco de anotações. Vamos mantê-la sob custódia para investigação. Mas para descobrir tudo isso, precisamos localizar o Ricardo Soares. Aquele nome voltou a soar como uma lâmina atravessando meu peito. Ricardo o responsável por tudo. Assenti, determinado a rastrear esse homem. Naquela noite, vasculhei tudo o que eu tinha sobre Ricardo. Entre os papéis antigos do meu irmão, encontrei uma lista de contatos da época da faculdade e nela havia um número antigo de telefone do Ricardo. Tentei ligar, claro que estava desligado havia muito tempo. Mas, com esse número, consegui rastrear uma conta bancária vinculada. Passei quase a noite inteira investigando até encontrar transações suspeitas. A conta de Ricardo fazia depósitos regulares para uma unidade médica clandestina, com um nome desconhecido, Centro de Cuidados Especiais Santa Marta, localizada na periferia de São Paulo. Murmurei. Santa Marta. Esse nome me é familiar. Lembrei que, quando criança, meus pais mencionavam Santa Marta, uma região isolada que já abrigou uma clínica de reabilitação, depois abandonada. Liguei imediatamente para Paulo. Amanhã você vai comigo até Santa Marta. Paulo resmungou. Tá maluco? Aquela área é perigosa. Fui firme. Eu preciso saber a verdade. Na manhã seguinte, eu e Paulo dirigimos até Santa Marta. O cenário era desolador: casas em ruínas, muros cobertos de pichações, lixo espalhado por todo lado. Na fachada de um prédio antigo, a placa dizia Centro de Cuidados Especiais Santa Marta, quase ilegível, prestes a cair. Paulo franziu a testa. Isso aqui era uma clínica? Não respondi. Meu coração batia com força enquanto entrávamos. Por dentro, tudo estava escuro, com cheiro forte de mofo. Quartos vazios, camas velhas, equipamentos quebrados e cobertos de poeira. Ao avançarmos por um corredor, de repente ouvimos um som. Um compressor de ar, o barulho leve de metais se chocando. Nos aproximamos com cuidado. Espiando por uma fresta na porta, ficamos paralisados ao ver um quarto iluminado, com uma mulher deitada numa cama hospitalar, cercada por aparelhos ainda em funcionamento. Empurrei a porta, o coração parou por um segundo. A mulher deitada ali tinha o rosto pálido, os traços magros, a pele acinzentada. Estava inconsciente, os olhos fechados. Mas os traços do rosto eram inconfundíveis. Sussurrei, a voz embargada. Isabela? Paulo também ficou estático, os olhos arregalados. Diego, é muito parecida. Aproximei-me, o coração descompassado. Os monitores indicavam sinais vitais fracos, mas estáveis. A mulher respirava devagar, e seus olhos começavam a se mover, como se prestes a abrir. Revirei os documentos ao lado da cama. O prontuário médico era claro: Isabela Oliveira Costa, nascida em 1987. Estado: sedada com alta dosagem, mobilidade limitada. Segurando a pasta com os prontuários, li com a voz trêmula. É ela, é a verdadeira cunhada. Paulo gaguejou.
Isso é doentio demais. Então todos esses anos, quem viveu com seu irmão foi? Apertei a pasta contra o peito, os olhos ardendo. Foi uma cópia, moldada por cirurgia plástica. Passos ecoaram atrás de nós. Ao me virar, vi Jairo chegando com 2 policiais. Entreguei rapidamente a pasta a ele e falei: nós encontramos a verdadeira Isabela. Ela está sendo mantida em cativeiro aqui. Jairo abriu os documentos, empalideceu e ordenou de imediato: chamem uma ambulância. Isolem o local. Tudo aconteceu rapidamente. A ambulância chegou e levou a verdadeira Isabela ao hospital central. Eu e Paulo fomos atrás, com o coração apertado. No hospital, os médicos confirmaram: Isabela foi sedada com altas doses de tranquilizantes por um longo período. Seu corpo estava extremamente debilitado, o estado mental comprometido devido ao isolamento prolongado. No entanto, ela ainda estava viva e havia chances de recuperação. Sentei-me no banco do corredor, coloquei as mãos na cabeça e chorei em silêncio. Raimundo chegou correndo, os olhos vermelhos ao ver a esposa deitada na cama. Agarrou minha mão e balbuciou: É mesmo a Isabela. Assenti, a voz embargada. É ela. Raimundo caiu de joelhos ao lado da cama, segurou a mão de Isabela com força e repetia sem parar: meu amor, me perdoa. Me perdoa por não te reconhecer. Por todos esses 6 anos. Aquela cena me fez chorar novamente. Virei-me para Jairo e perguntei: e o Ricardo? Ele tem que pagar. Jairo cerrou os dentes. Ele não vai escapar. Naquela mesma noite, a polícia iniciou uma operação em larga escala para revistar todos os locais relacionados a Ricardo. Cada vínculo, cada transação financeira foi investigada. Com o avanço das investigações, a polícia concluiu: Ricardo aproveitou o acidente de carro em 2017, quando a verdadeira Isabela ficou gravemente ferida e em coma. Ele forjou um atestado de óbito, manteve Isabela em cativeiro na Clínica Santa Marta e encontrou Alicia, uma devedora sua, para transformá-la numa réplica da Isabela por meio de múltiplas cirurgias estéticas extremas. Jairo nos contou isso durante uma reunião interna. Ricardo era obcecado. Ele já havia tentado se aproximar da Isabela, mas foi rejeitado. Após o acidente, arquitetou tudo como vingança. Transformou Alicia em uma cópia para ocupar o lugar da original. Fechei os punhos, com ódio. Minha família foi enganada por 6 anos. Raimundo estava sentado paralisado, o olhar perdido. Eu sabia que ele estava se consumindo por dentro, se culpando por não ter percebido a troca, por ter deixado tudo chegar a esse ponto. Eu também. Me sentia furioso comigo mesmo por não ter notado antes. Por termos deixado tudo virar uma tragédia terrível. A verdadeira Isabela estava ali, frágil, assustada. Enquanto nossa família viveu, durante 6 anos, dentro de uma farsa cruel e dolorosa. Sussurrei, com lágrimas escorrendo: isso é só o começo. 3 dias depois que Isabela foi levada ao hospital, a polícia ampliou a investigação, vasculhando todos os lugares que Ricardo frequentou ou tinha ligação financeira. Mas ele parecia ter evaporado. Eu e Raimundo quase não saímos do hospital. Isabela ainda não havia recobrado totalmente a consciência. Os médicos disseram que seu sistema nervoso estava seriamente danificado devido ao uso prolongado de sedativos, e sua recuperação ainda era incerta. Fiquei no corredor, observando Raimundo sentado ao lado da cama da esposa. A cabeça baixa, ele segurava a mão dela com força e murmurava como se falasse consigo mesmo: me perdoa. Fui um idiota, não percebi. 6 anos. Cerrei os punhos, sentindo um peso no peito. Ninguém podia culpá-lo. Mas também era difícil se perdoar diante de uma monstruosidade dessas. Paulo apareceu e colocou a mão no meu ombro. O Ricardo ainda tá solto. É perigoso. Acho melhor você tomar cuidado. Assenti, mas dentro de mim só havia uma ideia: expor tudo, descobrir toda a verdade. No dia seguinte, recebi uma ligação de Jairo. A voz dele estava tensa. Diego, saiu o laudo de biometria e DNA. Você precisa vir agora. Corri para a delegacia. Na sala de reuniões, Jairo me entregou um maço de papéis. Os dados biométricos, os códigos genéticos, todas as comparações confirmavam. A mulher mantida em cativeiro em Santa Marta era mesmo Isabela Oliveira Costa, minha cunhada. Engasguei. Então, e a Alicia? Quem era ela? Jairo abriu outro dossiê, com um olhar sombrio.
Alícia Ribeiro, nascida em 1989, natural de Ribeirão Preto. Já foi modelo amadora, acumulou dívidas enormes por causa de cirurgias mal feitas, até ser cooptada por Ricardo para se tornar uma sósia de Isabela. Apertei os documentos com raiva e dor. Minha família viveu 6 anos com uma impostora. Uma cópia. Jairo assentiu, a voz fria. Ricardo aproveitou o acidente da Isabela, falsificou a certidão de óbito, sequestrou ela e moldou Alícia com cirurgias. Manipulou registros médicos, cartórios, documentos legais. Fiquei em silêncio. 6 anos, tantas memórias, tantos jantares, abraços, sorrisos, tudo era mentira. A polícia continuou a caçada a Ricardo. Através de rastreamentos financeiros, descobriram que ele havia transferido dinheiro para uma conta na cidade de Vitória. Depois disso, o rastro desapareceu. Voltei para casa e liguei meu HD com todas as fotos da família. Cada imagem se tornou um pesadelo. O olhar vazio da falsa Isabela, os detalhes estranhos no rosto. Tudo sempre esteve ali e mesmo assim, eu, Raimundo, todos nós, fomos cegos. Minha mãe, Dona Teresa, ao saber da verdade, desabou completamente. Ela abraçou uma foto do casamento antigo, as lágrimas escorrendo. Eu sentia. Desde que ela acordou depois do acidente. O olhar dela já não era o mesmo. Mas eu me enganei. Eu tive medo de encarar. Apertei sua mão com força, tentando consolar, mesmo com o coração dilacerado. No dia seguinte, a polícia recebeu uma denúncia de uma ex-enfermeira que trabalhou na clínica Santa Marta. Ela revelou que Ricardo aparecia de tempos em tempos, mas que havia sumido 3 meses antes. Eu, Raimundo e Jairo fomos até a casa da enfermeira, uma mulher chamada Marli, que vivia na periferia de São Bernardo do Campo. Marli abriu a porta com um olhar aflito ao nos ver. Reconheci de imediato nos olhos dela o peso da culpa. Eu sei que o que fiz foi errado. Mas o Ricardo ameaçou matar minha família se eu contasse. Jairo foi firme. A senhora precisa contar tudo, ou será responsabilizada. Marli assentiu e começou a falar. Ricardo me pagava para aplicar sedativos e manter Isabela em coma. Ele enviava dinheiro todos os meses. Mais de uns tempos pra cá, parou de aparecer. Quando o dinheiro acabou, e vi que ela ia morrer de fome, resolvi denunciar. Treme de ódio, os olhos ardendo. E ele? A senhora sabe onde ele está? Marli balançou a cabeça, assustada. Não sei. Mais uma vez ele disse, que se fosse descoberto, fugiria para a Argentina. Jairo anotou tudo e imediatamente informou a patrulha de fronteira. Todo o sistema de segurança foi acionado para rastrear o paradeiro de Ricardo. No dia seguinte, a polícia recebeu um sinal suspeito na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Um homem usando documentos falsos, com características que batiam com as de Ricardo, foi detido. Após verificação minuciosa, confirmaram, era ele. Quando recebi a notícia, minhas pernas amoleceram, as lágrimas caíram sem controle. Finalmente, o homem por trás de tudo havia caído. Eu, Raimundo e minha mãe corremos até o centro de detenção. Ricardo foi escoltado até a sala de interrogatório. Seu rosto ainda mantinha um sorriso arrogante, o olhar gelado. Cerrei os dentes, tomado de ódio, e perguntei: por que você fez isso? Por que destruiu minha família? Ricardo curvou os lábios num sorriso cínico, a voz rouca e baixa. Porque a Isabela era minha. 10 anos atrás, ela me rejeitou e escolheu seu irmão. Eu só fui pegar de volta o que era meu. Raimundo gritou e tentou avançar sobre ele, mas os policiais conseguiram contê-lo a tempo. Jairo bateu na mesa com força, o rosto severo. Você cometeu sequestro, falsidade ideológica, fraude, manipulação de documentos e tortura psicológica. Não há como escapar do que te espera. Mesmo assim, Ricardo sorria. Um sorriso demente, um olhar vazio e perturbador. Virei o rosto, tomado de repulsa. A verdadeira Isabela continuava internada no hospital, ainda sem conseguir falar claramente, mas apresentando sinais de melhora. O pequeno Ivan estava sob os cuidados da minha mãe. O menino não compreendia o que estava acontecendo, só sabia que, de repente, sua mãe havia mudado mais uma vez. Olhei para ele, com o peito apertado. Ele é tão pequeno. E já precisa suportar tanto. Raimundo passava os dias e noites ao lado da esposa. Em poucas semanas, ele havia emagrecido visivelmente. Cada vez que olhava para Isabela ali, imóvel, a dor em seus olhos era insuportável. Minha família viveu 6 anos dentro de uma ilusão.
6 anos sendo manipulada por um doente. 6 anos acreditando que aquela mulher era nossa Isabela e tudo não passava de encenação. Cada vez que eu olhava as fotos antigas, sentia o peito apertar. Cada rosto, cada olhar se tornava um lembrete cruel. Nós fomos cegos, nos deixamos enganar por nossa própria fé cega. Fechei os punhos e jurei para mim mesmo. Custe o que custar, nossa família vai se reerguer. Vamos recuperar tudo, mesmo que a verdade doa mais do que qualquer coisa. A prisão de Ricardo não apagou o trauma da nossa família. Pelo contrário, a cada dia que passava, as feridas pareciam mais profundas. A desconfiança, o medo, a dor estavam entranhados em todos nós. Isabela seguia em tratamento intensivo no Hospital de São Paulo. Seu corpo seguia frágil, o sistema nervoso ainda instável. Os médicos alertaram que a recuperação seria longa e não podiam garantir que seria total. Raimundo estava cada vez mais abatido. Não saía do hospital, sentado sempre ao lado da cama da esposa, o olhar perdido, como se fosse uma sombra de si mesmo. Sentei ao lado dele na sala de espera, vi os olhos vermelhos, o rosto pálido. Ele murmurou, a voz rouca: eu não sei como olhar para Isabela. 6 anos, eu dormi com outra pessoa, vivi com outra pessoa, sem perceber. Suspirei, apertei a mão dele. Ninguém te culpa. Ricardo foi minucioso. Ele enganou a todos. Raimundo balançou a cabeça, os olhos ainda marejados. Eu me culpo. O olhar dela, depois do acidente, já estava diferente. Mas eu não quis acreditar no que sentia. Fiquei em silêncio. Porque, no fundo, eu também fui assim. Todos nós fomos. Todos ignoramos os sinais, disfarçamos os pressentimentos e agora pagamos um preço cruel. Naquele dia, a polícia nos chamou para receber o último resultado do exame de DNA. Jairo colocou o relatório sobre a mesa, a voz firme e baixa. Revisamos todos os dados. Alice, a mulher que fingia ser Isabela, não tem nenhum vínculo genético com Ivan. Ou seja, a criança é filho biológico de Isabela verdadeira e Raimundo. Raimundo congelou, o rosto sem cor. Apertei o relatório, a voz engasgada. Então, durante 6 anos, o menino viveu com alguém que não era nada dele. Jairo assentiu, com os olhos carregados. Felizmente, Ivan está seguro. Mas o impacto psicológico pode ser profundo. Sentei no banco, desnorteado. 6 anos, o menino viveu com uma impostora, chamou-a de mãe, foi à escola com ela, dividiu a vida. Todas as suas memórias foram forjadas. Raimundo desabou no chão, as mãos cobrindo o rosto, as lágrimas escorrendo sem parar. Naquela noite, voltamos para casa para organizar os pertences de Alicia. Cada objeto, cada foto nos sufocava. O guarda-roupa, os utensílios, os álbuns de viagens, tudo eram provas vivas de uma farsa que durou tempo demais. Segurei uma foto da família. Alicia sorria ao lado de Raimundo e Ivan. Minha mão tremeu, a foto escorregou e caiu no chão, partindo-se em pedaços. Raimundo se ajoelhou, recolheu os cacos, os olhos mergulhados em desespero. Tudo era mentira. Segurei os ombros dele com firmeza, tentando manter a calma. Ainda temos a verdadeira Isabela. Ela precisa de nós fortes. Na manhã seguinte, levamos Ivan até o hospital, mas ainda não tivemos coragem de deixá-lo ver a mãe. Os médicos recomendaram esperar que Isabela recuperasse um pouco mais a consciência antes do reencontro. Ivan era pequeno demais. Não conseguia compreender o drama à sua volta. Só sabia que a mãe tinha viajado, e agora estava muito doente. Acariciei o cabelo do meu sobrinho, pensando em silêncio. Você vai ser forte, Ivan, como sua mãe. 3 dias depois, Jairo ligou. Ricardo confessara tudo. Ele admitiu ter arquitetado o plano desde o acidente de 2017. Aproveitou o coma de Isabela, falsificou o óbito, a sequestrou e transformou Alicia em uma sósia quase perfeita. Jairo repetiu parte do depoimento, o olhar gelado. Ele disse que queria punir Isabela por rejeitá-lo. Queria destruir a família dela. Queria que todos vivessem numa mentira. Cerrei os punhos, tremendo de raiva. Doente. Desgraçado. Raimundo desabou no banco, pálido como papel. Eu sabia que ele estava vivendo o pior inferno possível: decepção, vergonha, dor. Isabela ainda não havia despertado por completo. Recebia cuidados especiais, com acompanhamento psicológico e médico 24 horas. Naquela noite, fiquei no corredor do hospital, observando o vai e vem das pessoas.
Paulo apareceu, colocou uma latinha de café ao meu lado e suspirou. Isso parece filme de terror. Nunca imaginei. Sorri sem ânimo, os olhos ardendo. Minha família viveu 6 anos num pesadelo. Sem saber. Paulo ficou em silêncio. Depois falou com firmeza. Eu sei que você se culpa. Mas você foi corajoso, Diego. Foi você quem descobriu tudo. Balancei a cabeça, os olhos mergulhados em tristeza. Queria ter percebido antes. Queria ter escutado minha mãe. Queria não ter ignorado o olhar dela. Paulo apertou meu ombro. Não se torture mais. Agora o mais importante é ajudar a Isabela a se recuperar. Ajudar o Ivan a voltar a ter paz. Assenti, com o coração pesado. Na manhã seguinte, o médico trouxe uma notícia. Isabela começava a recuperar a consciência. Seus olhos se abriam devagar, as reações ainda lentas, mas evidentes. Eu e Raimundo corremos para o quarto. Isabela estava ali, os olhos semicerrados, o olhar confuso, mas com alguma consciência. Raimundo se ajoelhou ao lado da cama, segurou a mão da esposa e falou entre lágrimas. Isabela, sou eu. Você me reconhece? Os olhos dela se encheram de lágrimas, os lábios se moveram sem emitir som, mas no olhar, havia dor, espanto e um desejo imenso de voltar. Raimundo desabou, encostando o rosto nas mãos frágeis da esposa. Me perdoa. Fiquei ao lado, as lágrimas também escorrendo pelo rosto. Segurei a mão de Isabela e murmurei. Você voltou. Vai ficar tudo bem. Mas no fundo, eu sabia, curar essas feridas, reconstruir a família, não seria nada fácil. 6 anos de mentira não se apagam em uma noite. Lá fora, a chuva começou a cair. As gotas frias batiam no vidro da janela como um choro silencioso lamento de toda a minha família após a tragédia. Sussurrei. Só espero que o sol volte a nascer. Uma semana se passou desde que Isabela abriu os olhos, mas tudo ainda parecia um inferno sem fim. Ela mal conseguia falar, o olhar alternava entre consciência e confusão, a memória estava fragmentada. Os médicos diziam que a recuperação seria muito lenta, talvez levasse anos. Raimundo definhava a cada dia. Passava o tempo todo ao lado da esposa, o rosto abatido, a barba por fazer, os olhos sempre vermelhos. Cada vez que eu via Isabela deitada ali, imóvel, era como levar uma facada no coração. Ivan estava temporariamente aos cuidados da dona Teresa. O menino não compreendia o que acontecia, só sabia que sua mãe havia sumido e depois voltado em um estado deplorável. Um menino de 6 anos, forçado a enfrentar um trauma além do suportável. Naquela noite, sentei no corredor do hospital, olhando para as pessoas que passavam, com a mente vazia. Paulo chegou, sentou-se ao meu lado e suspirou. O hospital agora tá mais seguro. Ricardo foi preso. Os capangas dele não devem se atrever a agir. Assenti, mas isso não aliviava o peso dentro de mim. Paulo deu um tapinha no meu ombro, a voz mais séria. Diego. Você precisa descansar um pouco. Nessas semanas você se desgastou demais. Olhei para ele, os olhos sombrios. Como eu posso dormir, sabendo o que aconteceu com a minha família? Paulo não disse nada. Ficamos ali, mergulhados em um silêncio sufocante. Na manhã seguinte, o policial Jairo nos chamou a mim e a Raimundo para informar os novos desdobramentos do caso. Na sala de reuniões, ele espalhou sobre a mesa vários papéis, dossiês e provas reunidas. Com um tom firme, disse. Ricardo foi formalmente indiciado por uma série de crimes. Sequestro, falsificação de documentos, fraude, cirurgias ilegais, lesão corporal intencional. Cerrei os dentes e perguntei. Ele tinha cúmplices? Jairo folheou os papéis e confirmou. Identificamos 3 pessoas que o ajudaram. Um anestesista, um técnico em cirurgia e uma enfermeira. Todos já foram presos. Raimundo permaneceu em silêncio, os olhos vermelhos de culpa. Eu sabia que ele se culpava achando que, se tivesse sido mais atento, nada teria chegado a esse ponto. Jairo prosseguiu. Quanto a Alice, a mulher que se passou por Isabela também foi denunciada por falsidade ideológica, fraude e coautoria no sequestro. Franzi a testa e perguntei. Ela confessou? Jairo assentiu, com o semblante pesado. Alice admitiu tudo. Disse que foi coagida por Ricardo. A princípio, queria apenas fazer cirurgia estética para fugir das dívidas. Mas acabou sendo atraída para o plano de substituição. Fechei os punhos, tomado de indignação.
Ela viveu na minha casa, fingiu ser minha cunhada, abraçou o meu sobrinho, durante 6 anos. Jairo suspirou, com voz grave. Ela vai pagar por isso. O julgamento preliminar já tem data marcada. Assenti, o peito cheio de dor e frieza. A justiça estava chegando, mas as feridas em minha família pareciam incuráveis. Naquela tarde, voltei ao hospital com Raimundo. Isabela continuava imóvel, com o olhar perdido, o corpo frágil. Minha mãe, Dona Teresa, estava ao lado dela, o rosto marcado por uma dor silenciosa e profunda. Segurei a mão da minha mãe e falei com a voz embargada. Mãe, a senhora precisa ser forte, pelo Ivan, pela Isabela. Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Só tenho medo. Medo de que a Isabela nunca mais volte a ser como antes. Apertei com mais força sua mão e sussurrei. Temos que acreditar. E lutar até o fim. Naquela noite, sentei no corredor e abri o celular para rever as fotos antigas. Cada imagem era como uma lâmina no coração. Jantares em família, piqueniques, momentos que pareciam felizes. Agora só me lembravam de uma mentira cruel. Perguntei a mim mesmo, incontáveis vezes. Por que não percebi antes? Por que todos nós acreditamos tão facilmente naquela farsa? 6 anos. Um teatro perfeito, uma cópia quase idêntica e terrivelmente convincente. No dia seguinte, Isabela apresentou sinais de melhora. Começou a reconhecer algumas pessoas da família, embora ainda falasse com dificuldade. Entrei no quarto e vi o olhar dela me acompanhando. Segurei sua mão e murmurei. Sou eu, Diego, você me reconhece? Os olhos de Isabela brilharam. Seus lábios se moveram, muito fracos, mas consegui ouvir claramente 2 palavras. Eu lembro. Desabei em lágrimas. Raimundo, ao lado, ajoelhou-se e apertou a mão da esposa. Me perdoa, por não ter te reconhecido. Isabela balançou a cabeça levemente. As lágrimas desciam por seu rosto pálido e magro. Eu sabia que ela estava tentando dizer que não culpava ninguém, que o mais importante era estar de volta. Naquela tarde, o médico passou para examiná-la e informou que o quadro era promissor. Isabela estava começando a recuperar a memória, mas o tratamento ainda seria longo. Olhei para Raimundo, com convicção nos olhos. Vamos trazê-la de volta. Não importa quanto tempo leve. Raimundo assentiu, a mão ainda trêmula, mas o olhar já não carregava o desespero de antes. 3 dias depois, começou o julgamento preliminar. Eu, Raimundo, minha mãe e Paulo estávamos presentes. Ricardo foi escoltado até o tribunal, com o rosto sem o antigo ar de arrogância agora substituído por raiva e loucura. Alícia também foi levada ao banco dos réus. Estava pálida, o olhar fugindo de todos. O promotor apresentou todo o caso, com provas irrefutáveis. A sala ficou em silêncio absoluto quando o vídeo em que Alícia retirava a máscara de silicone foi exibido. Cada segundo era uma tortura. Os murmúrios, os olhares de espanto das pessoas presentes só aumentavam minha revolta. A polícia apresentou os documentos, exames de DNA, provas financeiras e depoimentos. Tudo levava à mesma conclusão. Ricardo era o mentor, Alícia, cúmplice ativa. O advogado de defesa de Alícia tentou atenuar a pena, dizendo que ela foi coagida. Mais 6 anos de mentira não podem ser considerados mera passividade. Ao final, o juiz proferiu a sentença. Ricardo, 25 anos de prisão pelos crimes de sequestro, falsificação de documentos, cirurgia ilegal e lesão corporal. Alícia, 18 anos de prisão por falsidade ideológica, fraude e coautoria no sequestro. Quando o julgamento terminou, vi minha mãe apertar com força a mão de Raimundo, chorando. E eu? Eu só sentia um vazio imenso por dentro. Uma dor impossível de medir. A verdade foi revelada. A justiça foi feita. Mas o que perdemos, nada pode devolver. Murmurei, os olhos embaçados. Minha família precisa aprender a se reerguer dos escombros. Uma semana após o julgamento, as coisas começaram lentamente a voltar ao lugar mesmo com as feridas ainda abertas. Era como sair de um longo pesadelo. Agora, era hora de recolher os cacos e seguir em frente. A verdadeira Isabela recebeu alta após 3 meses de tratamento intensivo. Ela ainda não havia se recuperado totalmente, mas já conseguia andar sozinha, conversar com frases curtas, e sua memória voltava gradualmente. A força dela nos inspirava. Sua resiliência nos dava esperança.
No dia em que voltou para casa, Raimundo segurava firme a mão da esposa, o olhar tomado pela emoção. A porta se abriu, e todas as lembranças dolorosas vieram à tona, mas também foi o momento em que decidimos recomeçar. Isabela olhou ao redor da casa, a voz trêmula. Está tudo igual a 6 anos atrás. Raimundo abraçou com força, a voz embargada. Eu falhei com você. Isabela encostou a cabeça no ombro do marido, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Eu estava ao lado deles, também não consegui conter a emoção, os olhos ardiam. Dona Teresa trouxe Ivan para dentro do cômodo. O menino, a princípio, parecia assustado, com um olhar desconfiado para a mulher que nunca havia visto, mas que se parecia muito com a mãe que ele conhecia. Isabela se ajoelhou, estendeu os braços e chamou, com a voz trêmula. Ivan. Filho, vem com a mamãe. O menino hesitou, os olhos marejados, mas pouco a pouco se aproximou. Quando Isabela o abraçou com força, vi os ombros dela estremecerem. As lágrimas corriam, mas não eram mais de dor, eram lágrimas de retorno, de uma esperança reencontrada. Suspirei aliviado ao ver aquela cena. Sabia que minha família havia dado os primeiros passos de volta à realidade, depois de atravessar o inferno. Os meses seguintes foram uma longa jornada de cura não só para Isabela, mas para todos nós. Raimundo largou o trabalho e se dedicou integralmente a cuidar da esposa e do filho. Eu, Paulo e Jairo fazíamos visitas constantes, ajudando em tudo, compras, levar e buscar Ivan na escola, e até acompanhamento psicológico com especialistas. Isabela melhorava a cada dia. Passou a arrumar a casa, preparar refeições leves e, especialmente, passar mais tempo com Ivan, tentando desfazer o abismo de 6 anos de separação. Lembro de uma tarde, quando eu estava consertando minha câmera na sala. Isabela se aproximou, sorriu levemente. Diego. Eu sentia falta dessa câmera. Sorri e brinquei. Você. Sentindo falta de câmera? Você odiava ser fotografada. Isabela riu, um riso suave, ainda um pouco frágil. Eu odiava aquela lente inquisitiva. Porque tinha medo que alguém percebesse que eu havia sido substituída. Fiquei em silêncio, um aperto no peito. Segurei sua mão e falei com firmeza. Agora ninguém mais vai te substituir. Você é única. E sempre fará parte dessa família. Isabela sorriu, os olhos brilhando com esperança. Eu sabia que os dias à frente ainda seriam difíceis, mas pelo menos, o pior já havia passado. Enquanto isso, os trâmites legais foram resolvidos. Alicia foi levada para o presídio central, e sua pena de 18 anos começou a ser cumprida de forma rigorosa. Ela tentou pedir redução da pena, alegando ter sido coagida, mas diante do tribunal, os anos de falsificação e manipulação não deixavam margem para dúvidas. Ricardo foi transferido para um presídio de segurança máxima em Goiânia. Foi colocado em cela isolada para evitar contato com outros detentos. A mídia do Brasil inteira noticiava o caso, chamando-o de a troca de identidade mais aterradora da década. Li as reportagens ainda com um gosto amargo na boca. Durante 6 anos, ninguém percebeu a verdade, todos nós fomos vítimas de um teatro impecável. Certa manhã, Jairo apareceu em casa com novos documentos. Sentou-se à mesa com seriedade. Descobrimos outra vítima de Ricardo. Uma mulher chamada Marta, de Vitória, desapareceu após uma cirurgia mal sucedida em 2016. Raimundo apertou os punhos, pálido. Ele é um monstro. Respondi em tom grave. Quantas vidas ele destruiu por ódio e obsessão doentia. Jairo assentiu. Mas graças à coragem de sua família em denunciar, outras vítimas foram encontradas. A justiça está sendo feita. Olhei para Isabela. Seus olhos refletiam força. Eu vou colaborar com a polícia. Quero expor tudo o que ele fez. Jairo sorriu e tocou o ombro dela. Você foi muito corajosa, Isabela. Nos meses seguintes, a mídia cobriu intensamente o processo de apelação de Ricardo. Nossa família passou a ser protegida, para evitar o assédio de curiosos e jornalistas. Um ano depois, no aniversário de 7 anos do Ivan, fizemos uma pequena festa em casa. Não havia mais desconfiança, medo ou olhares escondidos. Isabela usava um vestido branco simples. O cabelo já havia crescido, o rosto corado novamente, e seu olhar transbordava alegria. Peguei minha câmera e brinquei. Dessa vez, nada de fugir da foto, hein? Isabela sorriu, abraçou o marido e o filho, e respondeu com firmeza. Estou pronta. Raimundo sorriu também, com os olhos marejados.
Nossa família está de volta. Cliquei. O som do obturador foi como uma declaração. Na imagem, havia rostos reais, olhares verdadeiros, sorrisos sinceros sem silicone, sem mentiras, sem medo. Olhei a foto impressa e dei um nome ao arquivo. Família de verdade, pela primeira vez e para sempre. Paulo estava ao lado e riu. Dessa vez, ninguém engana sua câmera. Assenti, o olhar iluminado. Não há mais nada a esconder. A verdade voltou. Do lado de fora, o sol atravessava a janela e iluminava a sala com calor. Minha família, após anos de dor, finalmente havia se reencontrado em sua essência, como pessoas reais. Olhei Raimundo abraçando a esposa e o filho, e uma paz que eu não sentia há 6 anos invadiu meu coração. Pensei em silêncio. Nós voltamos do inferno. E dessa vez, ninguém mais rouba essa verdade. Depois daquela festa de aniversário, parecia que uma nova etapa começava. Nossa família já não fugia do passado, nem escondia as cicatrizes. Escolhemos enfrentar, curar e lutar pela verdade. Isabela ficava cada vez mais forte. A recuperação ainda não era completa, mas os avanços enchiam todos de esperança. Ela começou a participar de sessões de terapia e a contar sua história a outras vítimas de abuso e fraude. Numa tarde, levei Isabela a um seminário sobre direitos das mulheres, promovido pela Fundação Nova Vida. Ela subiu ao palco diante de centenas de pessoas e disse, com voz firme e emocionada: "Um dia me roubaram a identidade. Me transformaram em uma invisível dentro da minha própria casa. Mas hoje, eu estou aqui. Sou eu mesma uma mãe, uma esposa, um ser humano de verdade." O auditório explodiu em aplausos. Sentei entre a plateia, os olhos marejados, orgulhoso da mulher que ela se tornara. Depois da palestra, uma senhora se aproximou para apertar a mão de Isabela, o olhar cheio de admiração. Sua história inspira muitas mulheres. Você é a prova de que podemos recuperar a verdade. Isabela sorriu, apertando a mão dela. Ninguém tem o direito de roubar a identidade de outro. Ninguém pode transformar alguém em uma cópia. Eu sabia que, lá no fundo, ela já não era apenas uma sobrevivente. Ela havia se reerguido, mais forte do que nunca. Na mesma época, Ricardo e Alicia foram oficialmente transferidos para seus respectivos presídios. Todos os pedidos de apelação foram negados. A mídia brasileira noticiava sem parar, chamando o caso de o desmascaramento da sósia do século. Numa manhã, Jairo veio até minha casa trazendo alguns documentos. Ele colocou o maço de papéis sobre a mesa e falou com voz séria. O Ministério do Interior aprovou uma política mais rígida de controle sobre cirurgias plásticas. Clínicas ilegais como a Clínica Esperança serão completamente erradicadas. Assenti, o olhar brilhando de esperança. Isso já devia ter sido feito há muito tempo. Isabela apertou minha mão e disse baixinho: "Se minha história puder ajudar outras pessoas a evitarem uma tragédia, não me arrependo de ter denunciado." Raimundo também assentiu, o olhar firme. Nossa família viveu 6 anos dentro de uma mentira. Mas ninguém mais vai precisar passar por isso. Junto com organizações sociais, Isabela começou a participar de campanhas de conscientização sobre os riscos das cirurgias estéticas inseguras e os crimes de falsidade ideológica. Lembro claramente de uma gravação para um documentário, quando uma repórter perguntou a Isabela: "Depois de tudo que viveu, você ainda tem fé na sociedade?" Isabela sorriu, o olhar iluminado. "Eu tenho. Porque foi a própria sociedade que me ajudou a me reencontrar. Porque pessoas como meu irmão, como o policial Jairo, como os amigos e minha família, não desistiram de mim. Eu estava ao lado da câmera, emocionado em silêncio. E não foi só isso. O caso também impulsionou mudanças no sistema legal. Um novo projeto de lei sobre a regulamentação de cirurgias plásticas e combate à falsificação de documentos foi aprovado no Congresso com ampla maioria. Paulo me ligou, a voz empolgada. "Diego, você viu? A sua família ajudou a mudar o sistema." Sorri levemente e respondi: "Só espero que mais ninguém precise passar pelo que minha irmã passou." Paulo falou num tom mais sério: "Mas você também precisa descansar. Se cuida. Você já aguentou demais nesses 6 anos." Assenti, sentindo um alívio como há muito tempo não sentia. Até os vizinhos mudaram de atitude. Aqueles que antes desconfiavam e se afastavam agora vinham visitar, oferecer apoio à minha família. Seu Pedro, vizinho da casa ao lado, trouxe uma cesta de frutas, sorrindo com gentileza. "Admiramos muito a força de vocês.
Dona Helena, que antes zombava da Isabela falsa, tinha os olhos cheios d'água. Me desculpe. Eu não percebi. Fui muito insensível. Isabela apenas respondeu com doçura. O importante é que agora todos sabemos a verdade. Ninguém mais precisa viver com medo. Dia após dia, as feridas iam cicatrizando. Ivan começou a se aproximar mais da mãe biológica. Ele ainda era pequeno, mas eu acreditava que, com o amor da família inteira, ele cresceria forte. Raimundo e Isabela também foram se reconectando. Ainda havia silêncios, momentos em que as lágrimas vinham sem aviso, mas acima de tudo havia a vontade de reconstruir e seguir em frente. Um ano após a revelação da verdade, organizamos uma sessão oficial de fotos em família. Não havia mais olhares evitativos, nem gestos de hesitação. Isabela escolheu pessoalmente a roupa, ajeitou os cabelos, fez uma maquiagem leve. Ela ficou ao lado de Raimundo e Ivan, segurando a mão deles, com o olhar radiante. Peguei minha câmera, fechei um olho e brinquei. Dessa vez você não pode dizer que tá cansada ou que não gosta de foto, hein? Isabela riu, os olhos brilhando. Dessa vez, pode tirar quantas quiser. Esse é meu rosto verdadeiro, e essa é minha família de verdade. Apertei o botão. Cada clique registrava um instante sorrisos sinceros, luz natural, sem máscaras de silicone, sem desconfiança. Salvei a foto no computador, nomeando o arquivo. Pela primeira vez e para sempre. Paulo, sentado ao meu lado, riu e deu um tapinha no meu ombro. Dessa vez, ninguém vai conseguir se passar por ninguém. Assenti, olhando para minha família, o peito cheio de uma sensação de calor que eu nunca tinha sentido antes. Nós voltamos, mais fortes, mais autênticos, e mais unidos do que nunca. Lá fora, o céu azul, os raios dourados do sol atravessando a janela. A vida seguia em frente com a verdade revelada, com a justiça feita e com uma família de verdade reunida novamente, depois de toda a dor, mentira e sofrimento. Sussurrei em pensamento, como se fosse uma promessa. A partir de agora, ninguém mais vai roubar nossas identidades. Ninguém mais vai separar nossa família. Essa história nos deixa uma lição profunda sobre o valor da verdade e a necessidade de estarmos atentos na vida. Nunca devemos ignorar sinais estranhos, pois a negligência pode levar à tragédia. Identidade, confiança e família são coisas sagradas que não podem ser roubadas. Só quando temos coragem de encarar a verdade e lutar sem recuar é que conseguimos proteger a nós mesmos e aqueles que amamos. A resiliência e a união são capazes de curar qualquer ferida, por mais doloroso que tenha sido o passado. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.